Olá pessoal do canal Compartilhar para Vencer Concursos Públicos, aqui com vocês, João Carlos Espíndola, com mais um vídeo para o canal Compartilhar para Vencer. E hoje eu vou trazer para vocês uma videoaula completa. Eu nem poderia chamar de videoaula, que eu não sou professor, mas vou chamar assim, né, de uma videoaula amadora completa sobre a regra dos sinais, a regra do jogo dos sinais, né, que faz tanta gente errar questões de matemática. Às vezes a pessoa desenvolve a questão toda e na regra de sinal ali, no jogo de sinal, a pessoa erra. A primeira coisa que eu vou pedir para vocês é um pouquinho de paciência. Por quê? Eu tenho que partir do pressuposto que a pessoa que vai assistir esse vídeo, ela não sabe nada sobre a regra dos sinais. Então, por exemplo, se você sabe, mas está aqui só para ver uma forma diferente, ou se você até sabe, mas não domina completamente a regra dos sinais, esse vídeo também é para você. Mas eu queria alcançar principalmente aquela pessoa que realmente erra muito a regra dos sinais. Só que para isso eu preciso que você entenda algumas coisas. A primeira delas é que você assista o vídeo até o final. Assista o vídeo, porque você não vai se arrepender. O vídeo pode até ficar um pouco longo, porque tem adição e subtração, multiplicação e divisão. Mas assista até o final. Segundo, é o seguinte, como eu disse, o vídeo realmente é detalhado. Porque se não for detalhado, não tem como eu explicar isso aqui para você de uma vez por todas. Ó, tem uma coisa muito importante que eu queria que você fizesse comigo também. É que você esquecesse por um instante, só por um instante, aquele negócio lá que a gente falava assim, olha, mais com menos, menos com mais, lembra? Eu ia pedir para você esquecer um pouquinho só aqui, ó, o mais com menos e o menos com mais. E eu vou explicar para você. Se você for querer usar o mais com menos e o menos com mais na adição e subtração, você vai errar a questão. Então eu vou te pedir, esquece só por um instante o mais com menos e o menos com mais. Outra coisa que eu vou te pedir é para você não misturar as regras da adição e da subtração com as regras da multiplicação e da divisão. São coisas totalmente diferentes. E a terceira coisa é para você decorar as frases que eu vou mostrar para você. Isso você precisa fazer. Realmente você precisa decorar as frases, tá? Eu vou explicar as frases para você, mas eu preciso que você as decore também. Tudo bem? Então, vamos para a primeira regra. Olha só. Aqui eu vou mostrar para vocês a adição e subtração. Vamos com calma. O vídeo é detalhado, que é para você aprender de verdade. Então aqui eu estou tratando aqui, ó, de adição e subtração de números com sinais iguais. Lembre-se disso. Adição e subtração de números com sinais iguais. Aí você vai decorar essa frase aqui, ó. Essa frase. Decore essa frase aqui comigo. Na adição e subtração de números com sinais iguais, soma-se os números e conserva o sinal existente. Então vamos lá. Na adição e subtração de números com sinais iguais, soma-se os números e conserva-se o sinal existente. Aqui ela conserva-se o sinal existente. Por que eu falei para você que se você usasse aqui o mais com menos e o menos com mais, você errava a questão? Porque aqui, olha, nesse exemplo aqui, menos 22 e menos 5 dá igual a menos 27. Só que se você dissesse assim, a menos com menos dá mais, aí você ia colocar aqui, ó, mais 27. Ou você ia subtrair e ia colocar o mais. Cuidado. Cuidado com o menos com menos, o menos com mais, o mais com menos, o menos com mais. Cuidado. Veja que aqui não se trata disso. Aqui se trata da seguinte regra, que diz que na adição e na subtração, toda vez que você tiver números, pode ser a quantidade de número que for,
Mas se você tiver números com sinais iguais, você vai somar os números e vai conservar o sinal existente. E por que você vai conservar o sinal existente? Porque nesse caso só vai existir um sinal. Observe que os sinais são iguais. Se eles são iguais, só existe um sinal. Então vamos resolver as continhas aqui, ó. Por quê? Então, porque então que 22 mais 5 dá igual a 27. Por quê? Porque a regra diz que se os sinais são iguais, você soma os números e conserva o sinal existente. E se você for bem observar, aqui do lado tem um mais aqui, olha, que não aparece. O sinal do número está sempre à esquerda do número. Aqui ao lado do 22 tem um sinal de mais. Você sabe por que isso aqui dá 27? Porque a regra diz que os sinais são iguais e você deve somá-los e conservar o sinal existente. A gente nunca parou para pensar isso, mas é por isso. Veja, olha, 22 mais 5 igual a 27. Por que 22 mais 5 dá 27? Porque na adição e na subtração de números com sinais iguais, soma-se os números e conserva-se o sinal existente. É por isso que aqui, olha, dá menos 27, se você observar. Ó. Porque aqui você tem menos 22, menos 5. Observa que os sinais são iguais. Você só tem o sinal de menos, que é o sinal da subtração. Você só tem aqui o sinal da subtração. Por você só ter o sinal da subtração, os sinais são iguais. Tanto o sinal do 22 é menos, como o sinal do 5 é menos. O que a regra manda você fazer? É só você olhar para a regra aqui, ó. Na adição e subtração de números com sinais iguais, você vai somar os números e vai apenas conservar o sinal existente. O sinal existente não é menos? É. Então você vai pegar 22 mais 5, você vai somar os números, que é isso que a regra manda fazer. Soma os números, 22 mais 5, e vai conservar o único sinal que existe. Qual é o sinal que existe? É o sinal de menos. Por isso dá igual a 27. Olha o próximo aqui, ó. Menos 2 e menos 5. Menos 2 e menos 3, perdão. Menos 2 e menos 3. Observa que menos 2 e menos 3 deu igual a quanto? Deu igual a menos 5. Por que deu igual a menos 5? Porque a regra diz, olha, na adição e na subtração de números com sinais iguais, soma-se os números e conserva o sinal existente. Você conservou o sinal de menos, que é menos 2 e menos 3. O sinal do 2 é menos. O sinal do 3 é menos. Nós estamos fazendo aqui, ó. Aí, você conservou o sinal, mas você somou os números. 2 mais 3 igual a 5. E conserva o sinal existente, que só tem um sinal, o sinal de menos. 2 mais 3, 5, conserva o sinal de menos. Aqui embaixo, olha, observa que aqui embaixo, 2 mais 3 dá igual a 5. Dá igual a 5. Por que dá igual a 5? Observa que aqui deu menos 5, porque o sinal existente aqui era só de menos. Aqui, olha, já deu 5 positivo, por quê? Porque o sinal que existe aqui é o de mais, olha. Aqui tem um sinal de mais que não aparece. Os sinais são iguais. É por isso que dá 5, porque os sinais são iguais. Na adição e subtração de números com sinais iguais, soma-se os números e conserva-se o sinal existente. Você está vendo como é interessante? É por isso que 2 mais 3 dá 5. Porque tanto o sinal do 2 quanto o sinal do 3 é igual a 5. Muito simples, né? Agora veja aqui o próximo exemplo aqui, olha. Olha. Menos 10 e menos 5 dá igual a menos 15. Por que dá igual a menos 15? A primeira coisa que você tem que se perguntar. Por que isso aqui dá igual a menos 15?
Porque você tem uma adição ou subtração de números com sinais iguais, e aí a regra diz que você soma os números. 10 mais 5 igual a 15 e conserva o sinal existente. O sinal é de menos, portanto, igual a menos 15. É por isso que aqui na parte de baixo também dá igual a 15 positivo. Por quê? Porque agora o sinal que você tem aqui é de mais, olha. Observa, o sinal é de mais. Por isso que dá igual a 15. Porque a regra diz, na adição ou subtração de números com sinais iguais, você vai somar os números, 10 mais 5 igual a 15, e conservar o sinal existente. Veja que o sinal existente é o sinal de mais. Agora, cuidado que essa regra aqui só vale para adição e subtração de números com sinais iguais. Adição e subtração de números com sinais iguais, soma os números e conserva o sinal existente. Mas só vale para sinais iguais. Agora eu vou mostrar para você a regra quando os sinais são diferentes. Tudo bem? Aí você vai rever esse vídeo, você vai, tá bom? Fazer isso 1000 vezes, não importa. Mas você vai aprender, porque é bem detalhado, tá bem? Vamos agora continuar aqui, a adição e subtração, só que agora os sinais são diferentes, tá bom? Os sinais são diferentes. Olha aqui, ó. Deixa eu tirar esse E daqui, porque isso aqui é U. E aqui também é U. Vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês, olha, a regra do jogo de sinais. Aprenda de uma vez por todas, só que agora é adição e subtração de números com sinais diferentes, tá bom? Adição e subtração de números com sinais diferentes. Lá em cima os sinais eram iguais. Vamos lá então, vamos ver o que diz a regra. Olha, decore essa frase, que é a regra, tá? Essa frase aqui você precisa decorar mesmo, tudo bem? Diz assim, a frase: na adição ou subtração de números com sinais diferentes, subtrai-se os números e conserva-se o sinal do maior número. Observa aqui, olha. Presta atenção nessas palavras marcadas de vermelho. Na adição ou subtração de números com sinais diferentes, você vai subtrair os números e vai conservar o sinal do maior número. Então, quando você estiver diante de uma adição ou subtração de números com sinais diferentes, o que você vai observar? Qual é o maior número? Qual é o sinal do maior número? Se você observar qual é o maior número e qual é o sinal do maior número, você já pode pegar aquele sinal do maior número e colocar na sua resposta. E depois você faz a subtração. Tudo bem? Porque a regra diz, é adição, é subtração. Os números são, os sinais são diferentes? Os sinais? Ah, você observou, sim. Os sinais são diferentes. Você observou que os sinais são diferentes. O que você vai fazer? Você vai somar, você vai subtrair os números e sempre conservar o sinal do maior número. Subtrair e conservar o sinal do maior número. Subtrair e conservar o sinal do maior número quando os sinais forem diferentes. Vamos para os nossos exemplos. Você tem aqui, ó, menos 5 mais 10. Lembra que eu falei para você esquecer um pouquinho a regra lá do menos com mais, mais com menos? Aqui você errava a questão se você fizer isso. Ah, se você falar assim, menos com mais é menos. Isso não existe na adição e subtração. Menos com mais é menos. Aqui não existe isso. O que existe aqui é o que a regra diz. E o que a regra diz? Que os sinais são diferentes. E se os sinais são diferentes, você deve subtrair os números, subtrair. Portanto, aqui foi subtraído, ó, 10 menos 5, ó, que dá igual a 5.
10 menos 5 dá igual a 5. Que é esse 5 aqui, ó. Tá vendo? E por que que lá deu 5 positivo? Porque o sinal do maior é positivo. Só que aqui eu não coloquei aqui o positivo, porque não precisa, tá? O sinal está sempre à esquerda do número, sempre à sua esquerda. O que a regra diz? Adição e subtração com sinais diferentes, subtrai os números e conserva o sinal do maior. Aí eu subtraí 10 menos 5 igual a 5. Mas qual é o sinal do maior? Olha que o sinal do maior aqui é o do 10, é positivo. Por isso que deu 5 positivo. Agora veja o exemplo aqui de baixo. Veja esse exemplo aqui, olha. Olha só, esse exemplo, 15 menos 30. Observa que aqui à esquerda você tem um mais que não aparece. Observa comigo que se você fizer mais com menos, você vai falar, ah, mais com menos dá menos, por isso que aqui deu menos. Não, não foi por isso que aqui deu menos, não. Não foi por isso, não. Aqui deu menos porque a regra diz que na adição e na subtração de números com sinais diferentes, você vai subtrair os números, ou seja, subtrair 30 menos 15. Subtrair 30 menos 15 dá igual a 15. Só que você vai conservar o sinal do maior número. E o sinal do maior número aqui, ó, é o menos, porque o 30 é maior do que 15. O sinal do 30 é o menos, por isso que deu menos 15. Que a regra diz que tem que subtrair e conservar o sinal do maior número, porque os sinais são diferentes. É por isso que aqui embaixo deu 15 também, ó. Porque agora o sinal do maior número é mais. Observa que agora aqui perto do 30 tem um mais aqui escondido que não aparece. E observa também que o sinal menor agora é do 15. Porque o 15 é o menor número. O 15 é menor do que 30. Então, o sinal do maior agora é o do 30. Então, o que a questão, o que a regra diz? Na adição ou na subtração de números com sinais diferentes, você subtrai os números. 30 menos 15 dá 15, subtraímos e conserva o sinal do maior número. E o sinal do maior é mais, o sinal do maior é o do 30. Observa que aqui é interessante, eu botei isso aqui de propósito, porque isso aqui é interessante, olha. Menos 2 mais 2 dá igual a 0. E por que dá igual a 0 sem sinal nenhum? Não tem nem o sinal de menos e nem o sinal de mais. Porque 0 é o elemento neutro da adição e da subtração. 0 não tem sinal. 0 não tem sinal. Mas a regra diz que tem que subtrair e conservar o sinal do maior número, porque os sinais são diferentes. Observa que eu tenho menos 2 mais 2. Os sinais são diferentes. O sinal do primeiro 2 é menos, o sinal do segundo 2 é mais. Então a regra me manda subtrair e conservar o sinal do maior. Só que eu não tenho maior. Eu não tenho maior, sabe por quê? Porque 2 é igual a 2. Quando a regra me manda subtrair, automaticamente eu anulo os números. Um anula o outro, eles são simétricos. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui com vocês, mas esses números são simétricos. Um anula o outro. Na régua, eles têm a mesma distância de um para o outro, eles se anulam. Aí você pensa assim, é verdade, João, é por isso que eu não coloco o sinal, porque não existe maior número. Não existe. 2 é igual a 2. Mas mesmo assim, a regra me manda subtrair. Sim, você tem que cumprir a primeira parte da regra. Na adição ou subtração de números com sinais diferentes, subtrai. Aí você subtraiu 2 menos 2, 0. E conserva o sinal do maior número. Como não tem maior número, porque o 2 é igual a 2, você só deixa o 0, porque 0 não tem sinal. Olha aqui embaixo, ó. Menos 4 mais 6 dá igual a 2. Por que menos 4 mais 6 dá igual a 2? Por quê? Porque a regra diz
os números são diferentes. E você está diante de uma adição, perdão, os sinais são diferentes. Se os sinais são diferentes e você está diante de uma adição e subtração, o que a regra diz para você? Os sinais são diferentes. Decora a frase, lembra? Subtrai os números e conserva o sinal do maior número. Quando você subtrai 6 menos 4, você tem 2. Mas qual é o sinal do maior? O sinal do maior é o mais, que está à esquerda do 6. Por isso que deu 2 positivo. Agora vamos para a próxima aqui, ó. 17 menos 18. Por que deu menos 1? Porque você tem aqui, perto do 17, um sinal de mais que não aparece, ó. Aí ficou mais 17 menos 18. Os sinais são diferentes e a regra diz que na adição ou subtração de números com sinais diferentes, você tem que subtrair os números e conservar o sinal do maior número. Nesse caso aqui, o sinal do maior número é o sinal do 18. O 18 é maior do que 17. É por isso que aqui ficou menos. Ficou menos aqui, porque menos é o sinal do 18. Observa que na parte de baixo já é o contrário. Agora, o sinal do 18 é maior. 18 menos 17. Por isso que agora deu 1 positivo. Por quê? Porque o sinal do maior é o sinal do 18, que é o sinal de mais. E a regra diz que você tem que subtrair os números e conservar o sinal do maior número. E para não misturar a cabeça de vocês, eu vou postar esse vídeo no YouTube e depois eu vou trazer para vocês a multiplicação e a divisão. Muito obrigado. Se você gostou, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, divulgue o canal, compartilhe, ajuda muito. Com vocês, João Carlos Espíndola do canal Compartilhar para Vencer, concursos públicos. Compartilhar é a melhor forma de vencer. Força, foco e fé sempre.